Olá, Olá, tudo bem, Bruno? muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui comigo e com as pessoas que vão nos assistir, é claro. Eu que agradeço o convite, um prazer, né? Sempre bom bater um papo com pessoas inteligentes, onde tem troca. Esse que é o mais importante, é troca. Me diz uma coisa, eu estava, lógico, né, stalkeando seus perfis, seu currículo e tudo mais, mas eu acho que a ideia aqui é dividir com a audiência quem é você, o que, que eles vão escutar e suas credenciais e tudo mais. Porque eu vi que originalmente você começou como Sim, jornalista, depois você foi ampliando sua atuação, né? isso, exatamente. Sou jornalista de formação, trabalhei em algumas emissoras de TV, passei pela Globo, passei pela Record. Depois fui ser professora universitária também e de MBA. E depois de um tempo resolvi empreender. Falei, bom, já colaborei com outras empresas, agora eu vou pensar na minha empresa, abrir uma empresa de consultoria. E a minha empresa de consultoria acabou atuando em alguns ramos diferentes. Tanto para grandes empresas, grandes redes de comunicação, agora como consultora e não mais como funcionária, e para micro e pequenos empresários. Né? E, além disso, eu tenho um outro braço, que é uma grande paixão que eu tenho, que é pesquisa qualitativa. Você pergunta assim, Carla, qual a sua grande paixão hoje? Se você fosse ter que escolher pesquisa, eu acho que a informação ela é poder. Quem tem informação tem poder. E você ainda dá aula ou não Não mais? consigo. A aula periódica, não. Dou alguns cursos. Por exemplo, semana que vem, dia 15, eu estou indo para Orlando, dar um curso em Orlando, nos Estados Unidos. Queria muito ir para Nova York. Muito para Nova York. Infelizmente, não vou conseguir. Não dessa vez, mas eu regularmente dou alguns cursos que duram 3 dias, algumas vezes em MBA. Em graduação, não. A última atuação que eu tive foi na universidade, na Faculdade Casper Libero, aqui na Avenida Paulista, São Paulo. Mas depois a rotina, né? Tem que ter uma rotina regradinha. Eu viajo muito, é tudo muito dinâmico, então não consegui. Que é a melhor faculdade de jornalismo do Brasil, né? É a primeira e é considerada melhor, sim. Tenho saudades da sala de aula, eu acho que a gente troca muito, mas realmente a rotina não deixou. E o que você vai fazer em Orlando exatamente? Eu tenho uma parceria com um diretor, o Vildomar Batista, que é um diretor de TV, e com a Natália Batista, e a gente tem uma escola de comunicadores. É um curso para quem quer se comunicar melhor, para quem quer ter um posicionamento, entender para quem está falando. Às vezes escolher um público, porque às vezes, Bruno, as pessoas falam assim, eu quero falar com todo mundo. Não faça isso. Para quem você quer falar? Quem é o seu público? Porque esse público vai ter características muito específicas e se você se dispersar achando que vai atingir todo mundo, você corre risco de não atingir ninguém. Então a gente dá um curso de 3 dias, é uma imersão de 9 da manhã às 6, 7 da noite, só para formular. E é muito personalizado, né? Apesar de ser um curso em grupo, a gente só aceita 12 alunos porque tem fono, tem direção de vídeo, tem parte de público-alvo, que é a minha parte, né? Para quem você está falando, como é que você deve se comunicar com essa pessoa. Tem a parte técnica também, você minimamente aprender a usar a sua iluminação, a seu favor, a sua roupa. Então, é um curso completo e em 3 dias a gente vê gente saindo transformada, é maravilhoso. Que bacana. Muito Vamos para lá, interessante. Deu você que você é isso. eu acho que você devia ir visitar Deu, esse curso com a gente. deu até vontade. Você falou dia 15? Dia 15. Na verdade, o curso é 16, 17, 18. Eu chego dia 15, mas 16, 17 é nosso convidado, você. Convidado. Se quiser, Que é honra, muito que bom honra. ter uma avaliação de um profissional como você. 15, 16, 17. Estou olhando até a agenda aqui. Mas Não, 16, 17, 18. 16, 17, 18. 15 eu vou chegar em tá. Orlando, chego um pouquinho 16, 17, antes, né, para 18. aproveitar o parque, fazer alguma coisa, mas é realmente um curso diferenciado. A gente tinha aqui no Brasil, mas agora a escola está nos Estados Unidos, a gente tem uma demanda muito grande, graças a Deus, porque tem muitos brasileiros, né, nos Estados Unidos, e aí está o ponto. Que a primeira pergunta que eu fazer vocês são brasileiros querendo se comunicar com brasileiros nos Estados Unidos? Vocês são brasileiros querendo se comunicar com brasileiros nos Estados Unidos e no Brasil? Porque faz uma diferença enorme. Até a rede que você vai usar é diferente.
Então, a gente vai a fundo. Eles saem de lá com a cabeça borbulhando, é bem legal. Eu tenho observado isso. Os brasileiros nos Estados Unidos, que já são quase 2 milhões, na verdade, eu acredito que esse número seja maior, mas assim, rastreado oficialmente quase 2 milhões, é um segundo Brasil, porque existem os influenciadores brasileiros para brasileiros que moram nos Estados Unidos. Então eu venho observando isso. Mas que legal. O seu convite é tentador. Vou pensar a respeito. É que eu tenho uma gravação importantíssima no dia 17. Mas a gente vê aí como que a gente consegue organizar as coisas. E vai ser um prazer recebê-lo mesmo, assim, de verdade. Bom, e eu realmente não quero que isso aqui seja um modelo de entrevista que eu te bombardeie de perguntas. Eu acho que a gente pode, como você mesma comentou, fazer uma troca aqui. Você pode também me questionar e vice-versa. O próprio convite da live, ali a ideia era falar o seguinte: como é que você cuida da sua imagem, como você se apresenta, como você constrói uma imagem de respeito. E então eu acho que acho que é o primeiro gancho. Como que a gente faz isso? Quais são as pessoas que fazem, o que as pessoas fazem de errado que trabalham no sentido oposto? Eu sempre gosto de mostrar o lado errado, entendeu, das coisas. Errado? Eu, na verdade, vou começar pelo que eu estava falando com você. Você precisa ter informação, e a primeira informação que você tem que ter para construir uma boa imagem é sobre você mesmo, Bruno. Você tem que começar a ter informações sobre você. Aonde estão os meus potenciais? Onde estão as minhas limitações? Seja na aparência, porque quando eu falo de imagem, eu estou falando de imagem verbal e de imagem não verbal, que é o que comporta o seu comportamento, o seu gestual, como você se veste, aonde você se veste. Porque eu sempre falo, gente, a gente, quando vai falar de imagem, você não pode ser proibitivo. Você tem que ter bom senso e acompanhar o que você precisa. Então, primeira informação que você tem que ter para construir uma boa imagem: conheça-se. Entenda. Tem gente que fala assim, chega lá e fala assim, se eu tiver que conversar com vocês aqui, eu converso, mas se ligou a câmera, eu tenho problema. Por exemplo, eu sou tímido. A primeira observação que eu faço é: você não é tímido. Alguém que é tímido não consegue se comunicar, independente de ter câmera ou não. Você tem um bloqueio com outro tipo de exposição. Então, o que é isso da câmera? É falta de familiaridade? Porque Aí cada caso é um caso. Tem gente que é falta de familiaridade. Tem gente que não lida bem com a sua imagem. Porque quando você está falando e não tem uma câmera ligada, você muitas vezes não tem um retorno, você não está preocupado se aquelas pessoas estão reparando em você e tal. Então, quando as pessoas acabam geralmente uma gravação, elas se olham, elas são muito autocríticas. Ai, minha orelha. Nossa, mas eu falei não sei o quê. Mas eu mordi meu lábio. Mais isso, mais aquilo. E aí eu sempre falo, faça esse exercício e o que te incomodar e te deixar desconfortável, vá adequando. Esse é o exercício. Então, você aqui é a cobaia aqui da história. Eu sempre dei muita aula, muita palestra, sempre estive exposto com as pessoas do meu trabalho. Seja no esporte também no financeiro, né? Os dois. Então, isso para mim sempre foi muito tranquilo. Só que recentemente eu tenho gravado alguns vídeos que eu fico eu e a câmera. Então, e olhando para a câmera, ou seja, não tem ninguém. É a câmera. Eu não estou interagindo com ninguém. E aí eu estava conversando outro dia com o Ladeira, que é o cara que construiu a Kátia Damasceno, aquela influenciadora que fala sobre sexo e tudo mais. E ele estava dizendo o seguinte: Bruno, a Kátia não funciona, ela é a câmera. Eu tinha que pôr público, levar ela num anfiteatro, encher de gente, porque ela voava. Se eu deixava ela numa sala e a câmera, ela não tinha troca, a coisa não ia. E eu disse para ele, eu tenho tido um pouco de dificuldade, porque não tem energia, né? Não tem nada. É como se agora, se eu estivesse sendo filmado, é outra coisa, porque eu sei que você está aqui, você está trocando comigo. Então não é fácil, não é fácil. Você ensina as pessoas a quebrarem essas barreiras. Exatamente. A gente fala muito disso no curso, porque eu acho que assim, comunicação, lógico que tem algumas pessoas que nascem com esse talento de comunicar e mesmo assim precisam de técnicas. Eu sempre falo que o talento, ele é um recurso muitas vezes doado.
mas ele não vai à frente se ele não for lapidado. Em qualquer situação, qualquer circunstância. Então a gente ensina exatamente isso. Como é que eu vou destravar a minha motivação? Porque na verdade o que falta para você então é motivação. Geralmente quando eu me sinto incomodada, poxa, se eu estou falando com a Carla, eu tenho uma motivação. Se eu tenho uma plateia, eu tenho motivação. Se eu tenho só a câmera, qual é a minha motivação? Você tem que encontrar onde está a sua motivação para fazer aquela comunicação. Isso é um dos pontos que pode ser trabalhado, por exemplo. Eu tenho procurado entender que aquele momento, por mais frio e em algum grau solitário, ele não é a forma que ele vai ser veiculado. E quando ele for veiculado, é igual quando eu assisto um vídeo ou um jornal. Ou seja, eu estou ali integralmente, intensamente, totalmente dedicado à minha atenção, e é isso que eu tento você pensa de na forma troca recorrente. futura, você está tentando, a sua solução está sendo pensar na troca futura. Mas tem outras soluções também, tá, Bruno? Tem soluções de, por exemplo, como é que você cria conexão com você mesmo. Porque se você criar uma conexão com você, com o seu saber, porque quando a gente vê você falando de algumas coisas sozinho, você fala com paixão porque você sabe do que você está falando. Isso é muito notório. Mas talvez você não esteja colocando toda essa paixão, mesmo quando você não tem outras pessoas para expor a sua paixão. E você vai ter. A partir de você gravar um vídeo, você vai ter. Mas você precisa começar a pensar nessa paixão com você mesmo, e não só com essa integração. Mas tem vários recursos, depende de cada um. Na verdade, a gente faz uma ficha, a gente entende como é que é o perfil de cada pessoa, mas um dos caminhos é você falar assim, cara, eu sou apaixonado por isso, eu quero falar sobre isso, ponto. O seu foco nesse trabalho são executivos que precisam ter uma boa imagem corporativa, são influenciadores que querem se projetar. Você tem um foco ou é um pouco disso, um pouco de tudo? Na verdade, ele é aberto, mas olha que interessante. Quando a gente dava o curso no Brasil, a maior parte das pessoas que nos procuravam eram ou já apresentadores, porque queriam, ou pessoas que eram da área de audiovisual, mas queriam ampliar, por exemplo, um repórter que quer treinar apresentação, um colunista que era de impresso, que quer vir para a televisão. Tinha muito esse perfil, influenciador, vários. Nos Estados Unidos, a primeira turma que a gente fez, o Tomás me ligou e falou, Carla, temos um perfil diferente. São quase a unanimidade, eles querem ser palestrantes. Eles querem ser pessoas, só que para palestrar e para fazer essas pessoas comprarem o curso, eles precisam do audiovisual, da rede social, né, do digital, para se promover. E é aí que entrava essa demanda. E foi um perfil muito diferente para a gente, né? Porque tem uma outra pegada. A gente também tem que pensar nessa postura, no gestual, no tom de voz de uma pessoa que vai estar no teatro com 1000 pessoas, né? Ou de outra maneira, o espaço do palco é diferente do vídeo, que a gente tem que ficar aqui mais ou menos parado. Então, cada turma vai se formando com um perfil. Mas a gente também dá, por exemplo, alguns treinamentos individuais para empresários. Na verdade, a maioria das pessoas que querem ser palestrantes já são empresários, já têm uma trajetória bacana de vida. E a gente também, eventualmente, fazia com políticos, dependendo, media training e tal. A gente também faz, né, porque eles precisam. Então, atualmente com isso, mas mais no Brasil. Mas muitos empresários e muitos executivos procuram essa questão da comunicação. Recentemente eu fiz um treinamento para alguns empresários, por exemplo, da Mafre, da seguradora, da Mafre Re, né, da resseguradora. Então, cada vez mais as pessoas estão sentindo necessidade de se comunicar de maneira mais assertiva. Porque o seu tom de voz pode fazer a sua comunicação chegar de maneira errada. A roupa inadequada pode chegar numa comunicação antes que você chegue. Então tem uma série, né? Comunicação não é uma coisa só, né? Comunicação é um conjunto de coisas que precisa estar em harmonia. Quanto mais harmônico, mais fácil do outro entender o que você quer dizer. Porque às vezes você quer dizer uma coisa e a pessoa entende outra. E esse é o grande problema da comunicação. Bom, vamos roteirizar o papo aí ponto a ponto, passo a passo, para ir criando uma lógica. Vamos lá. Sobre o primeiro ponto que você trouxe, eu diria o seguinte:
o mais importante é a pessoa ter conhecimento, domínio, porque ela vai se sentir segura sobre o que ela estiver falando. Eu acho que isso é um grande ingrediente, né? Fundamental. Eu diria fundamental. Eu acho que tem que partir daí, né? Eu não conseguiria falar com uma mesma desenvoltura, sei lá, vamos pegar um tema aqui, eu não conseguiria falar sobre artes, sobre, por mais que eu curta nutrição, eu não domino o suficiente, eu não estou pronto para responder qualquer pergunta, e nem para desenvolver uma ideia e um racional e ir conectando as coisas com o mesmo dinamismo. Então, acho que essa parte de Conhecimento você... acho que é a base, né? É a base. Mas nem sempre a gente vai lidar com alguém que tem um profundo conhecimento em uma área específica. Por exemplo, quando chega, de repente, vou dar um exemplo de um profissional, o repórter. O repórter tem que dominar a comunicação, porque todo dia ele vai ter 1 milhão de coisas diferentes para ele falar, onde ele vai parecer, pelo menos, que domina minimamente o assunto. E para isso também tem técnica. Eu vou te dar um exemplo. Algumas pessoas perguntam assim, Carla, como eu faço para construir autoridade? Não construir, que eu sempre falo, você não vai construir. Se você está querendo expor, é porque você já tem. Se você quiser construir, é outro processo, que aí é isso, é leitura, é conhecimento, é estudar. Mas do ponto de vista da comunicação, uma das variáveis mais importantes, na minha opinião, uma das mais importantes, talvez a mais importante, é a voz. É a voz, a voz, não só o tom, o tipo, por exemplo, se você chegar no consultório médico, e eu estou tirando até a questão de ser alguém famoso, não tá? Você chegar no consultório médico, falaram super bem para você, de uma dermatologista, tá? E ela fala assim, Bruna, tudo bem? Ai, nossa, eu acho que a gente precisa fazer um negócio na sua pele. A possibilidade de você diminuir a credibilidade ou ter menos tempo de paciência para ouvir vai ser maior, porque uma voz infantilizada te afasta da autoridade. Não necessariamente da credibilidade, mas da autoridade. A gente vive num país hierárquico, um mundo hierárquico, mas principalmente a América é muito hierárquica em várias coisas. E aí, para você estar numa posição onde as pessoas olhem e te acreditem em autoridade, o jeito que você fala, o tom de voz que você fala, o tipo de gesto que você faz, porque, de novo, é um conjunto, vai fazer você chegar nessa autoridade, mesmo que você nem domine muito o que você está falando. Por isso tem tanto vigarista por aí. Exatamente. Exatamente. E é isso mesmo. Por quê? Porque a pessoa domina a técnica de falar com tanta veemência, e aí é o tom de voz, é a posição, é a modulação. Modulação, para mim, é uma das coisas mais importantes. Eu não sou fono, mas trabalho com fono o tempo inteiro, né? Porque o nosso trabalho, foi o que eu falei, é um conjunto de habilidades. Eu não posso trabalhar sem a construção de imagem do ponto de vista estético, eu não posso trabalhar sem uma boa direção, eu não posso trabalhar sem uma fono. Ponto. Né? Então, a voz, se você perguntar assim, Carla, se você tivesse que eleger o que a pessoa precisa trabalhar em primeiro lugar, entender em primeiro lugar, para passar autoridade, voz. Bom, e aí, pegando o seu exemplo, os médicos. Por isso a gente vê inúmeros médicos que são muito bem-sucedidos, ficam famosos, eles têm um marketing ali muito eficiente, mas não necessariamente eles são tão bons ou os melhores. Mas eles se vendem e criam uma autoridade, uma notoriedade que você acha que assim, é o cara. E as pessoas, e eles são tão marqueteiros que as pessoas gostam de falar que são atendidas por ele. Ah, eu vou no doutor não sei das quantas. É o status, é a autoridade. Eu vou ligar isso, eu estou com alguém que tem autoridade. Vai lá, dá uma olhada nele para você ver. Você vai se impressionar. Então, é isso, você precisa. Agora, pensa que maravilhoso se você já detém o conhecimento e consegue encontrar essa comunicação assertiva. Aí ninguém segura, né? Aí é um avião. Porque eu acredito que por mais que você tenha uma comunicação de autoridade e tal, se você realmente não tem consistência, em alguma hora isso aparece, Bruno. Em alguma hora isso vai aparecer, né? Aí é um papo até que extrapola a nossa, mas uma hora isso vai aparecer. Agora, se ao contrário, você consegue calibrar a sua comunicação
com dispositivos de autoridade, é só subir. Não tem ré, não. Então, se a gente fosse cobrir aqui parte dessas competências, tom de voz, você não usou a palavra ritmo, mas você... Eu usei modulação. 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 Por quê? Mas é ritmo, é isso. Quando eu vou falar de uma coisa que me empolga mais, eu vou falar mais empolgada. Quando eu vou falar uma coisa mais séria, eu tenho que voltar 2 tons. Então, essa modulação faz as pessoas criarem esse ritmo, a nossa edição, né? A nossa própria edição. Então, vamos lá. Se alguém que queira trabalhar com você, você vai discutir e desenvolver e trabalhar tom, modulação. Você falou dos gestos. O gestual é muito importante. A sua maneira de se vestir. Tá, como você se antes de a gente passar para... Assim, vamos explorar um pouquinho cada um dos temas. Quando você fala o gesto, é porque tanto eu ficar estático e duro e travado, quanto eu ficar louco aqui, desvairado, os extremos não são positivos, não, é isso? Não são. Você precisa... Claro que eu vou ter algumas coisas que são importantes serem ditas. A espontaneidade. Muita gente pergunta assim pra gente: a gente queria ser mais espontâneo, cara. Eu queria ser mais espontâneo. Né? Falei, olha, tem algumas questões de ser espontâneo. Tem gente que já é naturalmente, até muito, então a gente tem que também diminuir um pouco. Tem gente que é muito travado e a gente precisa melhorar. E aí, entendendo o histórico de cada um, por exemplo, o que pode te ajudar a destravar? Não vou dar nomes, vou só falar de exemplos. Né? A gente tinha, por exemplo, 2 apresentadores, e quando a gente fazia pesquisa qualitativa, né? Eu trabalhei muito com isso, amo. Na pesquisa, algumas pessoas falavam assim: fulano, ele é mais espontâneo, ele é mais solto. E o outro eu acho ele mais paradinho, mais controlado e tal. E aí a gente conhecia, sabia que um participava da sua produção, do programa de TV, e quando ele ia falar, ele nem precisava de TP, por exemplo. Porque ele já estava tão envolvido com os temas, ele já sabia tanto, ele já tinha até se emocionar, né? Que ia e ele não precisava do TP. E o outro apresentador, apesar de ser muito bom também, como ele fazia 1000 coisas, né, fora do programa dele, tinha outros negócios, outros business, ele geralmente só tomava conhecimento do roteiro na hora de programa e dependia muito do TP. E aí, a espontaneidade tem a ver só com o seu talento? Não. Tem a ver com o nível de conhecimento que você tem sobre o seu tema. Então, se eu tenho que estar prestando muita atenção no meu TP, no teleprompter, né, para quem não conhece muito a linguagem de audiovisual, se eu tenho que estar muito atento, vai diminuir naturalmente meu número de gestos. Naturalmente. Se eu tenho que usar o ponto com muita frequência, eu vou diminuir o número de gestos. É dispersão de atenção, né? Exatamente. Eu não consigo prestar atenção em muita coisa. Então, às vezes o que a pessoa olha e fala assim: cara, como é espontâneo, na verdade eu sei tudo que eu vou falar agora, eu não preciso da ficha, eu não preciso muito do TP, eu não preciso muito disso. E aí, naturalmente, você vai gesticular, você vai bater um papo, você vai conversar. Então, tem uma série de questões que podem levar uma pessoa a ser mais rígida. E aí tem outras questões também. Tem emocionais, tem o medo de errar. É melhor ficar quietinho e não mexer muito, porque o risco de errar é menor, por exemplo. Tá, e aí você literalmente ensina isso, a pessoa chegar num ponto de equilíbrio onde ela cria conexão, é natural, é agradável, sem se tornar exagerada. E sem deixar de ser ela. Porque as pessoas têm características próprias. Eu não posso... criar um personagem é muito perigoso. Porque ninguém consegue manter um personagem por muito tempo. O que a gente vai fazer é olhar e falar assim: tem esse diamante tá bruto. Vamos lapidar aqui, mas ele já existe. O diamante já existe. Então, a gente vai lapidar e é um processo. Né? Posso te mandar depois alguns vídeos de alunos no primeiro dia e no terceiro. Você fala: não, na verdade, vocês pagaram para ele fazer esse primeiro vídeo diferente. Não é. Porque é aqui que muda. É o seu mindset, né? Claro que você vai ter novas informações, óbvio. Você vai ter novas informações. Mas é uma chavinha, é um alinhamento que você fala: cara, era isso. E às vezes são coisas simples. Simples mesmo. Mas que pra gente, né? Pra quem não trabalha com isso todo dia, não é alguém da comunicação, é um pouco mais complexo de achar. Olha,
escreveram aqui no meu WhatsApp, porque eu tô assim, né? Um olho no peixe e outro no gato. É, escreveram aqui para mim, eu quero fazer um curso com ela. Ah, que bom! Gente, bora para Orlando! Dia 16, 17, 18. A gente vai fazer com regularidade, a gente queria muito voltar a fazer no Brasil, mas está complicado por causa da agenda, então, porque a maior parte da equipe agora mora nos Estados Unidos. Então, é um curso que, olha, se você depois entrar, vou te mandar o Instagram da escola, Escola de Comunicadores, e lá tem os depoimentos dos nossos alunos. A gente faz questão de colher o depoimento deles e tal, claro, quem quer. E a maioria quer, né? Tanto que a gente não vai ter turma esse ano. A nossa turma foi em agosto, era para o ano que vem, mas aí a gente já fala, como são poucas vagas, né? São 10 vagas, a gente não faz com mais. Porque é isso, não dá para mergulhar com mais de 10 pessoas. Eu acho que tem uma validade, esses cursos gigantescos, né? Que tem 3, 5 mil pessoas, mas ali você vai só obter informação. Você não vai se conhecer. E isso é um fato. Tem gente que fica bravo comigo quando eu falo isso. Eu acredito em qualquer aprendizado personalizado do ponto de vista da comunicação. Eu não consigo falar e ensinar comunicação para 3 mil pessoas ao mesmo tempo. Para mim, é impossível, não faz parte da minha filosofia. Acaba sendo uma dinâmica de um canal só, né? Você vai só entregar a informação, mas você não consegue dar atenção, né? Observar cada um deles. Sabe por quê, Bruno? Porque para mim, toda mudança, principalmente quando ela precisa ser rápida, tô falando de 3 dias, eu não estou falando de um mês junto, né? Para eu realmente mudar, eu também preciso do processo de mudança fisiológica, eu tenho que sentir na pele. Então, quando a gente coloca numa cadeira, primeiro eu te mostro um vídeo, ó, Bruno, você fazia assim. Aí conversa, a gente fala, e te coloco na cadeira, e aí você vai ficar nervoso, e aí você não vai conseguir. Essa memória fisiológica, muito para além só da memória cognitiva, é ela que vai fazer com que você não esqueça e vá reproduzir isso nos próximos dias após o curso. E, infelizmente, isso eu não tenho uma plateia de 3 mil pessoas. Não vou ter, não adianta. Não tenho. Não tenho como ter. E não é a proposta. Nem estou dizendo que eles estão errados, não. Estou dizendo que não é a proposta. A nossa proposta é que você viva uma mudança depois de 3 dias. Senão a gente não alcançou o que a gente queria. E aí, quando a gente estava cobrindo, voltando, né, para o nosso caminho aqui. A gente estava falando dos gestos e tal, e aí você ia passar para parte de imagem. Sim. Eu adoro esse ponto. Ainda mais hoje em dia. Ainda mais hoje em dia que tudo é errado, né? Você não pode. Você fala que a pessoa está brega errado, você não está bem vestida errado, mas a grande verdade é que, dependendo do posicionamento que ela quer ter, da área que ela atua, se o cara for um produtor de hip hop, ele vai poder ter uma imagem. Agora, ele não vai ser presidente da Pfizer se ele tiver um tribal saindo aqui. Desculpa, não é que eu gosto ou não gosto. Eu entendi o que você está falando, é o contexto. Um tribal saindo aqui embaixo do olho e um monte de piercing e um cara psicodélico com aquela imagem. Essa imagem dele não vai ter aderência e ele não vai conseguir ter projeção. Ele não vai se desenvolver nessa carreira, né? Vai ser muito mais difícil. Mais difícil. A primeira coisa que eu falo sobre a imagem é que eu não me detenho a certo e errado, eu me detenho a coerente. Para mim, uma imagem tem que ser coerente, é o que você falou. Mas é claro que a coerência, ela vem acompanhada de alguns preceitos sociais. Não adianta, nós vivemos em sociedade, nós temos preceitos sociais, é aquilo que eu estava falando, né? Alguns países são mais hierárquicos que outros. Então, a gente precisa pensar nessas coisas. Então, por exemplo, às vezes chegava... Vamos voltar para a questão do médico. Eu gosto de pegar uma coisa que é isolada, que não é da minha área, né? Chegavam médicos, médicas principalmente, porque as pessoas falam que, poxa, eu postei uma foto minha de biquíni, de frente, lá. Falo, vamos lá. Por que você acha que existe uma recriminação da sua foto de biquíni, se você tem um corpo bonito e tal? Porque há algumas profissões em que o Brasil já tem uma imagem, um estereótipo, e aí não só o Brasil, acho que vários países, eu estou falando do Brasil porque estou aqui, mas poderia dar outros exemplos, em que alguém que cuida de algo tão importante quanto a sua saúde e tal, não
pode ter algum resquício de vulgaridade, porque vai parecer que os valores são diferentes. E isso é muito delicado, porque eu estou trabalhando, ela falou assim, mas eu não importo o que as pessoas pensam. Eu falei, então, tá tudo bem. Se você não se importa o que as pessoas pensam, você pode não se importar se alguém deixar de escolher você como médica por outra pessoa, simplesmente porque você não está se vestindo de acordo naquele canal. Você pode sair de biquíni, você pode fazer essas coisas na sua vida particular. Mas na sua vida profissional, você tem que ter uma coerência, tá? Então, a gente procura trabalhar assim. Qual é o seu segmento? Para quem você está falando? Vou dar um exemplo de uma aluna que chegou pra gente, que ela é uma coach de relacionamentos, né? E é do segmento cristão, tá? E aí ela fala bem e tal, mas, por exemplo, ela estava falando uma coisa super difícil, com uma roupa estampada, colorida, alegre, ela falando de uma coisa séria, triste, não tem coerência, entende? Você tem que pensar, qual é o assunto que eu estou falando? Essa cor que eu estou passando, ela vai contribuir? Ela vai contrastar, vai bater de frente com o que eu estou falando? E se eu sou uma pessoa mais velha, casada, nanana, isso funciona comigo? Então é uma coerência. Eu sempre falo isso. Imagem, para mim, tem que ser coerente. Com quem você é, porque eu também não posso criar um personagem de novo. Com o segmento para onde você atua, não tem jeito. As pessoas já têm uma predisposição, né, a ter alguns estereótipos. E aí eu tenho que conhecer quais são. Claro, se você tem uma marca, e aí a gente sempre fala isso, né? A gente tem no nosso curso, a gente tem a Natália Batista, que é maravilhosa, que é consultora de imagem mesmo. E a Natália dá um exemplo que eu acho fantástico, que é o exemplo da Anitta. Qual é a marca da Anitta? Sensualidade. Ponto. Essa é a marca dela. Então, a primeira coisa que você tem que saber, qual é a sua marca? É a autoridade, a credibilidade, por exemplo, o meu é número, é dados, né? Que também tem uma coisa de responsabilidade e tal. A Anitta é sensualidade. E ela precisa comunicar isso onde quer que ela esteja, mesmo quando ela vai dar uma palestra em Harvard. Então, o que ela faz? Bom, se ela tá no show dela, ela vai estar lá com o shortinho, com a blusinha seminua, né? Tá tudo certo. Quando ela vai dar uma palestra, ela foi toda coberta. Mas o que ela fez? Prendeu o cabelo, nuca de fora, porque isso é sensual. Ela não deixou de marcar, de fazer a marca dela com o cabelo preso, com um brinco maior, mas ela estava toda tapada, porque ela estava em Harvard. Não dá para ela ir de shortinho e decote, porque ela é a Anitta. Então, isso é coerência. Eu acho que talvez esse exemplo fique mais claro para as pessoas. Isso é coerência. Você tem que saber qual é a sua marca e você pode transitar com pelo menos um elemento que leve o que você é. Qual é a sua marca? E aí você pega as pessoas e de fato avalia e critica e fala, meu filho, tá tudo errado isso aí. Não dá para você apresentar o Jornal Nacional com o terno do Falcão, que não vai dar jogo. Não vai funcionar. Na verdade, a gente sempre começa o curso falando assim, a gente quer que vocês repitam com a gente 3 vezes uma frase, nada aqui é pessoal, tudo é profissional. Porque é como você vai ouvir, né? Então, geralmente, no primeiro dia, a gente pega umas imagens de vocês do Instagram, do YouTube e tal, com coisas positivas, falando assim, ó, isso aqui é a linha. E com coisas falando assim, isso aqui você destoou um pouco, aqui vamos acertar e tal. Por quê? Por isso que eu falei que tem que ser 10 pessoas e que eu acredito nisso. Porque não adianta eu ficar só dando o exemplo da Anitta. Eu tenho que dar o exemplo do Bruno. Eu vou dar o exemplo da Anitta, a gente dá outros exemplos também. Falo da Anitta porque, né, a pessoa, acho que a maioria das pessoas conhece, fica mais fácil. Mas eu preciso olhar para o Bruno. Porque só olhar para a Anitta, só olhar para outras pessoas, por mais que eu entenda, né? Todo mundo aqui entendeu o exemplo que eu dei. Mas por mais que eu entenda, será que eu vou saber aplicar? Será que eu consigo entender qual é a minha linha que eu tenho que trabalhar? Qual é a minha marca? Será que eu já encontrei? Eu já tenho consciência disso? Então talvez o curso também te traga isso. Olha, a sua marca é essa aqui, cara. Vamos trabalhar em cima disso, vamos melhorar aquilo, vamos fazer você se incomodar menos com a sua imagem. E aí a gente coloca você no vídeo. A gente tem um telão gigantesco, vocês vão para lá e a gente... E eu sempre brinco que a gente não vive tempo suficiente
para cometer todos os erros. Então vale a pena aprender com um dos outros, né? Então a gente também já vai olhando para outras pessoas falando, cara, isso aqui. Então eles saem amigos. Os 10 geralmente saem amigos, já saiu parceiro, já saiu até sociedade das nossas turmas. E a imagem não se limita só à roupa, Não, né? não. Porque A imagem tem pessoas que são estrupiadas, né? não. Se limita a. Bom, você tem que olhar para a roupa, você tem que olhar para os gestos, você tem que olhar para a postura que você vai usar. Alguém assim, alguém assim. É um conjunto, né? Imagem é um conjunto. O que você fala também, tudo tem que estar muito sincronizado para você entender. E, lógico, saber onde você está. Saber aonde você vai se colocar. A gente teve uma apresentadora muito famosa que foi apresentar um sorteio de Copa. Talvez vocês conheçam, não vou citar nome, mas enfim, foi um caso famoso. Linda, maravilhosa, o stylist dela colocou uma roupa que ficou maravilhosa nela. Porque ela era linda, magra, decote, mas na hora do sorteio da bola, quando fechava o enquadramento aqui, ó, ficava o seio todo aparecendo. O que aconteceu? Os países árabes cortaram a transmissão e a emissora teve um puta prejuízo. Então, de novo, é um conjunto de coisas. Não é só o que fica bom em você. O que é coerente com o que você está falando, com o ambiente onde você está, o gesto que você vai usar, as palavras que você vai usar em cada local, tudo isso faz parte da sua imagem. Agora, quando eu vou separar, né? Quando eu falo de imagem não verbal, aí eu tô falando disso. Tô falando de gesto, tô falando de vestuário mesmo, o seu cabelo, a sua coerência, o seu sorriso. A gente já teve gente que falou assim, olha, o seu sorriso te compromete. Já tive um político que eu ajudei a cuidar, falou assim, o seu sorriso te compromete. E ele tinha um problema mesmo facial, que parecia que estava sendo irônico o tempo inteiro, por exemplo. E ele não estava sendo irônico. Então eu falei, nós vamos ter que trabalhar isso na cirurgia. Não adianta. Nós vamos ter, se você pretende tirar essa impressão, nós vamos ter que mexer. Algumas coisas são físicas mesmo. Então é um conjunto que você tem que avaliar de maneira muito criteriosa. E estar disposto a mudar. Eu mesmo tive que fazer uma mudança. Né? Eu sempre tive cabelo muito compridão e tal. E há alguns anos eu falei, eu quero passar uma imagem mais moderna, porque agora eu vou trabalhar com algumas coisas que são mais, né, mais modernas e tal. A minha consultora falou assim, então a primeira coisa vai ter que cortar o cabelo, né, querida? Porque não existe mulher moderna de cabelão. Existe mulher sensual, tradicional, mas moderna, no mínimo aqui, querida. Não vai dar. Porque é isso. Não é que a gente colocou tudo num potinho, sabe? Mas algumas coisas são premissas básicas. Né? Então, é por aí. É um conjunto mesmo que você tem que equilibrar. Tudo isso que a gente abordou até agora, eu sofro muito com o meu pessoal. Sim, muito. Cuidar disso. Eu constantemente, dependendo do negócio, e como eu sou sincericida, honesticida, eu acabo falando. Então, eu dou vários toques, mas em geral as pessoas não recebem bem porque eu também sou excessivamente direto e às vezes muito seco. Precisava ter toda aquela preparação, né, de olha, você é sensacional, você está rendendo muito bem, eu estou muito feliz com a nossa parceria e eu enxergo um futuro brilhante, não sei o quê, mas aí muitas vezes eu não tenho todo esse tempo, né? Mas eu noto isso. As pessoas, especialmente o problema de imagem. De imagem que eu estou dizendo, roupa, cabelo, pele, sabe esse conjunto? Esse é o que eu mais tenho problema. Que às vezes eu gosto. E se a pessoa é absolutamente interna, eu percebo que ela poderia ter mais respeito e ser vista de outra forma pelos colegas. Mas se a interação é externa, aí me preocupa ainda mais, porque aí é o julgamento, é a imagem da empresa, né? Sim. É a imagem da empresa. Mas veja, cuidar da sua imagem, ela é uma postura pessoal. Então, mesmo que seja interno, nunca é só interno, porque eu estou interagindo com outras pessoas, seja com o meu chefe, seja com meus colegas de trabalho, seja com pessoas do prédio onde eu trabalho. Né? Então, por que às vezes a gente fala assim, gente, não vai trabalhar de mini saia? Por quê? Porque a mini saia é algo extremamente informal.
né? E dependendo do lugar, sensual. É isso, você trabalha com isso, você trabalha no ramo da moda, aí pode ser que seja ok. Usar uma mini saia, uma meia arrastão, tudo de novo a gente vai entrar na coerência. E se a pessoa da sua equipe não consegue cuidar da própria imagem, mesmo sendo interna, será que vale a pena ela fazer parte da sua equipe? Porque é isso, às vezes tem algumas coisas que a gente... Tem coisas que fala assim, cara, isso aqui vale a pena investir. Mas tem coisas que não. Porque é uma questão de postura da pessoa, né? Então, assim, a gente costuma dizer, os alunos costumam dizer que depois que eles saem, eles falaram que queriam ficar dentro de ter alguém acompanhando eles o tempo inteiro, né? Para isso. E as pessoas acham que cuidar da imagem dá trabalho. Esse é um outro grande mito, né? Para as mulheres, então, que aí tem que se maquiar, que tem que fazer isso. Não é esse sofrimento, gente. Porque todo mundo tem um tempo curto, todo mundo tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente sabe disso. Você não vai ter um maquiador para ficar 3 horas todo dia para você fazer as coisas, né? Mas existem algumas coisinhas básicas que vão melhorar a sua vida. Se eu tenho uma semana tumultuada, domingo de manhã, disciplina, se é disciplina, eu sempre falo que a maior aliada da imagem é a disciplina. Domingo de manhã, organiza seu guarda-roupa para a semana inteira. Eu vou ter isso. Tá ali, organizado. Especialmente mulher, né? Porque mulher Especialmente demanda, né? mulher. Eu faço isso. Meu domingo de manhã tá tudo organizado. A pele. Cara, uma maquiagem, um baby cream, que qualquer lugar que você esteja, passou no mínimo, você ficar com a pele mais bonita. Leva sempre um ring lightzinho, nem que seja aquele pequenininho que você acopla no próprio celular. Tem um monte de coisas tecnológicas e rápidas que fazem com que o seu tempo diminua. Entende? Então, assim, eu acho que tem que ter disposição, porque trabalhar a imagem é um trabalho. É um trabalho. Deixa eu começar a entrar nas perguntas. A última que a gente recebeu é como se vestir corretamente para uma entrevista de emprego. Pois é, né? Depende do emprego, mas eu acho que algumas máximas são universais, né? Decote, transparência, decote, transparência e roupas curtas. Isso é eliminado em qualquer trabalho. Mesmo que seja um trabalho de moda, eu acho que vale a pena você mais ir com seu estilo fashionista do que exibindo, principalmente nos nossos países, na América, no Brasil também, onde a sensualidade, né, a América Latina principalmente, a sensualidade é uma coisa muito visada. E as pessoas podem confundir. Então, para uma entrevista, depende do ambiente que você vai. É para ser um executivo? Que tipo de executivo você seria? O que eu não aconselho é você ir fingindo um personagem que você não é. Porque no dia a dia, depois as pessoas vão ver que você não é aquilo e você vai ter vendido uma coisa que você não é. Mas eu acho que um jeans com um blazer bonito, um blazer bacana, com uma camisa bacana, hoje você tá super bem vestida. Agora, se você vai poder ir de tênis com blazer, ou é melhor, aí você vai ter que avaliar a empresa. Eu sempre falo assim, aonde você está indo? Qual é a empresa que você está indo? Uma vez eu fui fazer uma entrevista, há muitos anos no SBT, e sabiam que eu tinha uma fama de gostar de coisas mais intelectuais, rodando, né? E aí o entrevistador ele falou assim, e se você tiver que fazer a cobertura do nascimento da filha de uma bailarina, né, eu falei assim, eu não acho que eu vou fazer, ao invés de fazer uma exposição de rodando, foi até essa pergunta que ele me fez, eu falei, aí eu olhei, tinha a logomarca da empresa atrás, eu falei, eu sei onde eu tô, eu não vou fazer uma matéria sobre exposição de rodando aqui. Então é isso, tem muita consciência de onde você tá. Então, eu acho que o primeiro como é que é a entrevista? Pesquisa a empresa onde você está. É uma empresa tradicional? É conservadora? É moderna? É vanguardista? Até porque, se você vai na entrevista de emprego de um lugar que você pretende trabalhar, você tem que ter sintonia com eles. Então, só evitar os exageros. Qualquer exagero. Maquiagem, muita cor, muita estampa. Quanto menos você aparecer, melhor, que tem que aparecer o seu conhecimento. Muito perfume. Muito perfume. Não, tudo que é muito, né? Muito perfume, muito brilho, muita maquiagem, bolsa muito grande, tudo que for mais discreto. Porque é isso, uma entrevista, eu sempre falo, uma entrevista que tem que aparecer o seu conhecimento. Você não vai com cabelo escangalhado,
né? Tem gente que vai para entrevista e tá com a xuxinha. Não, gente, né? Não. Então, minimamente, vai como eu sempre brinco, vai como se você estivesse indo para missa. As pessoas calam para quem é católico, né? Por quê? Alguém vai para a igreja desarrumado? Não. Nem para a igreja, nem para o templo, enfim. Então, pensa que você está indo para um lugar realmente importante para você. A orientação que eu dou para quando eu tenho colegas ou funcionários ou pessoas que pedem indicação para mim, eu falo, primeira coisa, tira o elemento sexualidade da jogada. Isso. Sim, definitivamente. É o curto, porque é o decote, a transparência. Mas a empresa é uma confecção, tal, mas é arriscado, você não sabe com quem você vai se deparar lá, como que é a dinâmica, como isso vai ser interpretado. Na dúvida, sempre discrição vai bem, né? Não vai agredir e afetar ninguém. Dentro do seu ambiente, seja elegante. Então, se você é um publicitário, talvez seja... Eu não sei se a palavra certa é tolerável, mas não vai ser chocante o cara estar com um blazer moderno, uma camisa para fora da calça que sobrepassa, é mais longa que o blazer, um jeans e com um tênis branco. Não vai ser desconfortável, né? Porque faz parte do métier. Um ambiente mais despojado, tudo. Agora, se um cara desse vem ter uma entrevista comigo para trabalhar no meu fundo e fala que é economista, eu vou falar, meu, que cara estranho. Que cara estranho. Eu olhar o contexto. É a emissora que eu ia ser contratada, que era super popular. Eu sabia que eu não ia trabalhar para a Rodan, não ia adiantar ser totalmente formal ali. Né? É isso, é olhar para onde você está indo, né? Que segmento você está atendendo. Como melhorar a comunicação pessoal? Então, como melhorar a comunicação pessoal? Eu vou voltar no que a gente falou lá no começo. Eu acho que a primeira tarefa de casa é se conheça. Faça um vídeo, grave um vídeo sobre você, né? E fala assim, isso aqui é bacana em mim, isso aqui não é bacana, a minha voz é não sei o quê, a minha orelha está parecendo... Faça esse exercício de se conhecer. Esse, para mim, é o começo. Você precisa se conhecer. A partir disso, até porque quando você se conhece, Bruno, quando, por exemplo, você às vezes eu vou falar alguma coisa para a pessoa, ela se sente ofendida, ela não gosta. Se você vai falar com alguém que já se conhece, ela não vai se sentir tão ofendida. Porque ela já fez esse exercício e muito provavelmente o que você está falando vai ter consonância e coerência com o que ela já avaliou dela mesma. Então ela fala, não, é verdade. O máximo que ela fala assim, você tem uma sugestão de algum profissional que possa me ajudar? Ou que caminho eu possa ter? Então, o primeiro exercício para cuidar da sua imagem. Se conheça. Seja o seu primeiro avaliador. Depois, conecte outras pessoas para te ajudarem nessa avaliação. Mas seja o seu primeiro avaliador. Avalie o que você pensa de você falando, do seu gestual, da credibilidade que você passa no tom da sua voz. Então, como cuidar da sua imagem pessoal? Primeira coisa, seja o seu primeiro avaliador. O que eu noto, outra coisa que eu noto, é que hoje em dia as pessoas, elas têm uma falta de habilidade muito grande para se comunicar de uma forma ampla. Elas têm uma certa lentidão para conectar ideias, para explicarem as coisas, a ponto de que compromete o entendimento, a compreensão. Você não consegue entender direito o que a pessoa está falando, ela não tem um raciocínio lógico. Isso é bem, eu imagino que seja bem desafiante consertar, né? Que é quase assim, filha, volta 20 anos para trás, volta para o colégio e começa de novo porque tá zoado o negócio. Na verdade, assim, se a pessoa tem um problema de conexões e tal, aí você tem que perceber se ela só sofre disso quando ela está na frente de um vídeo, ou até de alguém muito importante, uma entrevista que ela está sob pressão, ou se ela é assim naturalmente. Se ela é assim naturalmente, é um pouco disso aí. Vamos voltar um pouco atrás e ver onde é que não funcionou. Agora, se é só em frente ao vídeo ou diante de pressão, porque tem gente que muda o mindset diante de pressão. Aí a gente pode tentar entender por que é essa desconexão. É a pessoa que é distraída? É a pessoa assim, assado? Agora, em outros casos, vai ser falta de repertório, Bruno. Quando me falta repertório, fica difícil eu ampliar
a minha informação. Aí é repertório, é o que você falou, vamos estudar, vamos ler uns livros, vamos fazer uns cursos, vamos nos aprimorar para entender. Uma vez a pessoa me perguntou assim, Carla, quem que é importante a gente seguir na rede social? Assim, eu falei assim, quem seria importante se as redes sociais não existissem? Simples assim. É essa pessoa que vale a pena eu seguir, eu ver. Se não existisse rede social, você e ainda assim ia querer continuar com essa pessoa, ela ia ter a mesma graça, você de repente só ouvisse a voz. Porque é isso, né? A importância que você tem é proporcional ao repertório que você pode oferecer. Isso do repertório, eu concordo 100% e é um negócio que dá trabalho para consertar, porque muitas vezes já tem um tempo perdido e que para você resgatar não é fácil, e isso tem correlação direta com a educação e com a formação, como a pessoa foi criada, se os pais tinham um bom nível intelectual e como era a comunicação e a interação dentro de casa. É uma pedreira, mas é possível, né? Eu já peguei alguns casos que de início eu falava, nossa, sem condição, é caso perdido. E os anos foram passando e a pessoa foi correndo atrás e recuperando. Né? Então, e aí... Olha, sinal que nem não tem caso perdido. O caso perdido nunca é a tem, pessoa né? falar assim, não, é muita coisa para fazer. Porque às vezes as pessoas desanimam. Falam, nossa, mas é tanta coisa para cuidar ao mesmo tempo. A comunicação dá muito trabalho. Às vezes as pessoas falam assim, não grava um videozinho, vai ser um negocinho rapidinho, assim, de 5 minutos. Não vai. Alguém vai ter que chegar antes para colocar a luz. Alguém vai ter que chegar antes para te ajudar a olhar seu cabelo. Você vai gravar, vai errar. Não vai ser 5 minutos. Não vai, esquece. Não se for uma coisa para ser realmente bacana, atraente. Então, dá trabalho. Aí, às vezes, alguns ficam no meio do caminho. E eu estou percebendo assim, nosso papo teria como durar literalmente 10, 20 horas, né? Mas tem um negócio que eu não queria deixar de perguntar ou trocar uma ideia, que é você saber equilibrar simpatia com credibilidade. Então eu vou trazer situações reais que acontecem dentro dos escritórios, especialmente com mulheres bonitas. Se elas são muito simpáticas na comunicação, né, porque tem uma forma de você ser mais direta, seca, e tem uma forma que você pode ser mais simpática. Homem, ainda mais brasileiro, uma mulher sorriu para ele, ele já acha o seguinte, ela quer sair comigo. Tá dando mole. Demais. Então eu vejo que é um desafio grande a pessoa saber se impor, ser educada e simpática, mas não, em momento algum, permitir que a pessoa confunda as coisas. Então, tem alguma dica para isso? Postura. São duas coisas que eu sempre coloco. Postura. O que é postura? Você chegar, a maneira como você vai cumprimentar as pessoas, não chega abraçando ninguém. Mão. Aperto de mão. Primeira coisa. Brasileiro, é muito incomum uma mulher brasileira te dar só a mão, né? Muito incomum. É muito incomum, mas é o que eu recomendo. Aqui é o que eu faço. Aqui é normal, aqui ninguém se beija. Sim, sim, o americano tem um distanciamento, mas veja, por exemplo, eu lido quase a minha carreira inteira com universos muito masculinos. Política, instituição religiosa, emissoras de TV onde os altos cargos, as grandes empresas ainda, os altos cargos geralmente são masculinos, né? Os cargos de liderança, mesmo CEO. Então, eu sempre lidei com um universo muito... Bom, desde adolescente, fiz eletrotécnica, né? Sou técnica eletrônica. Então, eu sempre fiquei muito no meio masculino. Então, você precisa trabalhar sinais, símbolos e signos que passem que aquilo ali é um ambiente de trabalho. Então, o aperto de mão é uma delas. Por mais que você até conheça aquelas pessoas e que, eventualmente, você possa... Faça isso após a reunião de trabalho. De repente chega, dá um abraço, mas depois da reunião de trabalho. Por quê? Porque aí você manda um sinal. Aqui, neste momento, quem está é a Carla profissional. Ponto. Não é sua amiga ou conhecido, alguém com quem você tem, de repente, até uma relação pessoal, né? Essa é a primeira coisa. Os seus gestos vão te falar isso. Segundo, a sua vestimenta. Óbvio. E na hora de falar, quando você fala da simpatia...
Eu acho que assim, se você está no mundo business, se você está falando de negócios, a maior parte do seu discurso vai ser de maneira séria. Eu acho que o sorriso ali vai caber quando você traz, por exemplo, um bom resultado. Vou voltar de novo para a coerência. Pô, está apresentando, por exemplo, geralmente quando eu vou apresentar um plano de pesquisa para uma empresa, raramente você vai me ver sorrindo. Porque eu estou apresentando um negócio sério, complexo, complicado e de alto investimento. Que os executivos já vão falar, meu Deus do céu, já vou ter que pegar um orçamento grande para essa parada, né? Pesquisa qualitativa não é algo baratinho, né? É um investimento. Para mim, o melhor investimento, mas é um investimento. Então, ali não tem sorriso. Quando eu vou mostrar o resultado, depois que a gente fez a pesquisa, mostrou o resultado, eles começaram a aplicar, porque geralmente eu faço isso, né? A gente faz a pesquisa e tal, e depois que a pesquisa começa a ser aplicada, a gente vai monitorando os resultados. Aí eu vou, nesse dia, com certeza, eu vou estar mais simpático, falar, olha só os resultados. Mas eu acho que é muito coerente. A simpatia, talvez que você faça ou de sorrir e tal, ela tem um momento dentro do business. Mas não tem por que você ficar sorrindo o tempo inteiro dentro do business. Não tem, né? Então, eu acho que é coerência. Mas, para mim, o gestual e a maneira como você se veste ao ir a um evento corporativo já vai dizer muito sobre qual é a distância ali. Eu noto que essas pessoas às vezes perdem a mão porque elas acabam... imagina uma reunião. Então chegaram lá os convidados. Antes da reunião e no término, essas pessoas perdem a mão porque elas acabam discutindo e trabalhando e entrando em assuntos que não são profissionais. Então isso, somado aos outros ingredientes que a gente comentou, é onde cria uma leitura e permite que as pessoas confundam as coisas, né? E em algum grau, a minha opinião... Oi? Não entendi. Cria uma falsa intimidade. Esse antes que você fala de outras coisas, parece que você se torna mais íntimo. E não é um ambiente para isso. Tem que ser no máximo uma pergunta muito, né, educada de a viagem foi tudo bem, tudo tranquilo, sejam bem-vindos, e acabou. Agora, se você extrapola muito e começa, sei lá, pega algum gancho, nossa, notei tal coisa, a pasta que você está usando, isso, aquilo, aí já dá esse gancho, a pessoa já vai ter uma réplica e aí começa ali uma conversa que às vezes não é interessante, né? Bruno, acho que tem muito postura, né? Algumas regras que você estipula para você. Eu fui professora universitária durante quase 17 anos. Eu comecei a dar aula com 24. Então, quando eu comecei a dar aula, eu tinha uma idade muito próxima dos meus alunos da universidade. Por exemplo, qual era uma das minhas regras? Vira e mexe, aluno fala assim, professora, vão ali, acabou a aula, vamos tomar um chopp junto, vamos tomar um suco. A minha resposta sempre foi a mesma. Depois que vocês se formarem, um dia eu sento numa mesa com vocês. Tinha gente que me achava mal educada, tinha gente que me achava grossa. Falou, não. Sabe por quê? Porque o dia que eu sentar com vocês para tomar um suco, alguém vai achar que na sala de aula eu sou sua amiga. Porque eu sentei para tomar um suco com você. E eu não sou sua amiga. Eu continuo sendo sua professora. Mas alguém ele não tem maturidade para entender isso, que é o aluno. Eu teria, eu separaria. Entende? Então você, no seu dia a dia, Bruno, você vai construindo suas próprias regras que vão deixando claro para todo mundo quem é você. Olha, duas aqui. Carla me ensinou uma frase para a vida. Sinceridade é sempre o melhor caminho. Nunca me esquecerei. E a outra, notoriamente essa pessoa aqui está ou já dá aula ou está nessa missão. Beatriz Costa. Carla, como obter uma comunicação assertiva na docência em sala de aula? Ixi, muito complexo. Tem que entender... por exemplo, eu com 24 anos dando aula, eu ia de terninho. Hoje eu não vou de terninho, porque hoje eu já tenho 20 anos fazendo isso, então eu posso me dar o luxo de ir com uma camisa bonita e tal, mas com um jeans. Mas com 24 anos eu falava, não, mas eu preciso de terninho, porque eu preciso, de alguma maneira, trazer uma autoridade. Então depende de que fase você tá. Essa questão, para mim, se alguém perguntar assim, Carla, em relação ao comportamento com o aluno, eu vou continuar falando o que eu falava quando eu dava aula. Eu não sento em mesa de bar, de restaurante com o aluno, não sento.
Não sento e se um dia eu voltar a dar aula, eu vou continuar não sentando. Porque alguém não tem maturidade para entender esse processo. E não sou eu, é o outro. Mas eu tenho que me resguardar do outro. Então, eu acho que você pode ser parceira dos seus alunos. Eu sempre fui muito parceira. Né? Os anos que eu dei aula, fui paraninfa de praticamente todas as turmas. Começavam me odiando e terminavam falando: bicho, você é muito mais legal que o meu chefe. E era o que eu falava para eles: aprendam aqui. Então, assim, eu acho que você manter uma distância e apoiar nos momentos que eles precisam ser apoiados é fundamental. Mas relacionamento além do acadêmico, para mim, só vai depois dos 4 anos. Para mim, isso é uma regra que vai te preservar de muita coisa. Ficar se assistindo pode ajudar no desenvolvimento? Maria das Graças. Sem dúvida. Para mim, é o primeiro e o primordial exercício. Mas aí, se você percebeu que você tem algumas coisas que não te agradam e tal, aí você tem que ir atrás de um profissional para te ajudar naquela área específica. E pode ser até que ele vai desenvolver outras coisas. Falar assim, olha, aqui também você pode melhorar, aparar uma aresta. Mas a sua percepção é a percepção inicial e talvez a mais valiosa no início do processo. Eu concordo 100%. Se a gente fosse usar a minha área, seja economia ou seja no esporte, se assemelha totalmente. Por mais que você se filme, se observe, etc., às vezes você não sabe se tem algo que você pode melhorar ou se você está errando, então você vai precisar da ajuda de outras pessoas que vão te dizer, olha, aqui você pode ir mais rápido, você pode frear mais tarde, ou se for nos negócios, olha, aqui eu acho que você poderia distribuir os recursos de outra maneira, você pode assumir mais risco nesse portfólio, mas nesse outro não. Não tem jeito, né? Troca de experiência e visão de outra pessoa sempre agrega muito, né? E se cercar de bons profissionais é fundamental. Eu, geralmente, por exemplo, quando vou apresentar uma proposta, por exemplo, para uma emissora de consultoria, eu já chego lá na minha proposta, eu já apresento os problemas que ela tem. Você não tem voz, ou você não tem isso aqui. Aí eu teve uma vez que um executivo falou assim, poxa, eu não preciso mais de você, você já me falou tudo que eu preciso melhorar. Falei, não. O que você precisa melhorar, qualquer profissional bom de comunicação vai poder apontar. A minha pergunta é, você sabe como melhorar todos esses pontos que eu falei, que você tem que desenvolver? Aí ele olhou e falou assim, é isso que eu estou te vendendo aqui. Porque o que você tem... Ele falou assim, mas até agora quem veio aqui me fazer proposta não mostrou as coisas que eu pontuei mesmo. Falta voz, não sei o quê, apresentadora... Eu falei assim, não, sim, mas você sabe como resolver? Se souber, ótimo. Se você não souber, é isso que eu estou vendendo aqui. Então, você ter o acompanhamento de um bom profissional vai fazer toda a diferença, com certeza. Hoje de manhã eu estava numa reunião e a pessoa me perguntou o seguinte, Bruno, por que praticamente 99% dos seus investimentos, as empresas que vocês adquirem, vocês sempre trazem, ou vocês são co-investidores, ou vocês trazem co-investidores quando vocês estão liderando? Eu falei, simples, porque eu quero mais gente, um time maior avaliando o negócio. Então, se eu tenho aqui os meus analistas e a minha cultura, a cultura da minha casa, do meu banco de investimentos, do meu fundo, quando eu trago mais um ou dois, eu estou multiplicando isso, sendo que, logicamente, eu trago pessoas que eu respeito, né? Eu estou multiplicando isso, já que eu não tenho condições hoje de aumentar o time. Seria uma possível solução, mas ainda assim não teria a mesma eficiência, porque uma vez eles trabalhando dentro da casa, eles não teriam a mesma autonomia, a mesma coragem, os mesmos interesses. Quando eu trago um outro investidor, ele está ali, a pele em jogo igualzinho a minha, então ele vai realmente ser muito criterioso, né? Com certeza, com certeza. É isso, é uma soma, né? O que você está dando exemplo é de uma soma. E é isso que a gente tem que fazer na vida, né? Na comunicação e na vida também. Bom, eu costumo segurar as lives em até 1 hora, a gente já até extrapolou e por mim eu ficaria aqui literalmente mais algumas horas. Mas eu acho que a gente pode marcar outras conversas com temas específicos. Eu quero ir a Nova York, Bruno. Já falei, já pronunciei aqui.
numa das idas a Orlando, eu preciso. É que realmente agora, como eu fiquei muito tempo fora do Brasil agora, eu tô com uma agenda tumultuada aqui. Mas eu quero ir a Nova York, querido. Você não vai escapar, não. A gente vai se encontrar em Nova York. Então a gente vai fazer um videocast, vamos pensar num tema legal, e aí a gente vai no estúdio, a gente provavelmente convide outras pessoas bacanas, fica à vontade até para você falar, ó, vou eu, fulano e ciclano, e vamos falar de tal tema, se tiver a ver com desenvolvimento pessoal, negócios, é minha praia. E eu vou pensar com muito carinho, 17, 18 e 19 em Orlando. São esses os dias, né? 16, 17 e 18. Ah, tá. Então é quinta, sexta e sábado. Isso. Quinta, sexta e sábado, exatamente. Eu adoraria ir, mas eu tenho um compromisso que eu não tenho como desmarcar no dia 17. Eu conseguiria ir 17 à tarde, mas aí eu já vou ter perdido Não, você vai quase chegar, tudo. não. O primeiro dia é importantíssimo, é o dia das avaliações, é o dia que você se vê e a gente coloca, e aí? Vamos lá. É a autoavaliação. Então, o primeiro dia ele é fundamental. Fundamental, fundamental. Seria mais fácil talvez você faltar o último dia, mas o primeiro... Nenhum dia você ia querer faltar. Depois você chegasse lá, você ia dar o jeito e falar, olha, não vou conseguir ir, porque eu tenho certeza que você... Porque é uma imersão mesmo. E quando vai... Emoção... E quando vai ter de novo? Eu acho que em março. Muito provavelmente em março. Bom, então... Se eu, pelo jeito, eu não vou conseguir nesse... A qualquer turma. Quando você quiser, será muito bem-vindo. Tá aí, a gente pode depois fazer uma conversa, até eventualmente no Zoom, e a gente grava, para falar tão somente sobre como é esse curso, o que as pessoas aprendem, quanto ele custa, por que eu devo fazer, o que eu vou ganhar depois, o que eu posso esperar depois desses 3 dias. Porque me pareceu super interessante. Sim, e conhecimento dos nossos alunos. E aí não tem texto decorado, não. É depoimento deles mesmo, você vai gostar. E conhecimento nunca é demais, né? Não. Nunca é demais. E a gente aprende também, porque cada aluno que vai é de uma área diferente. Um é do mercado, por exemplo, na última turma teve, né? Um aluno nosso que é também da área de mercado financeiro, é investidor e tal. Aí tem a outra que é essa coaching de família. Aí tem outro que é dono de uma empresa de limpeza nos Estados Unidos. Então, assim, é uma diversidade tão grande que a gente não tem como aprender junto. A gente passa técnicas e aprende sobre vários segmentos. Eu que sou jornalista, amo, né? Jornalista é tipo médico especialista que não é especialista, né? Clínico geral. Eu vou aprender um pouquinho de cada coisa e se perguntar eu vou saber falar. E você mora em São Paulo? Eu moro em São Paulo e agora estou dividindo um tempo entre São Paulo e Turquia. Então... na semana do dia 20, eu não sei ainda que dia, mas a semana do dia 20 de novembro, eu vou para São Paulo. E dia 26, que é o domingo, né? É o domingo seguinte à sua visita a Orlando. Vai ter a final do Superbike Brasil em Interlagos, que é um dos negócios que eu criei no passado. Então, além de a gente poder tomar um café e se encontrar em São Paulo, fora do autódromo, nos dias que antecedem, dia 26 você está convidadíssima para ir para o autódromo com quem você quiser, família, filhos, enfim, com quem você quiser, está convidadíssima para passar o dia lá com a gente. Eu vou, com certeza. Vamos marcar o café e eu vou sim, com o maior prazer. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Que bom que você veio para o Brasil, muito bom. Então, maravilha. Muitíssimo obrigado. Obrigado pelo tempo, pelo papo. E a gente mantém contato. A gente mantém contato, sim. Vamos nos falar. Obrigado para todo mundo que ficou aqui com a gente pelas perguntas. E só 2 coisas antes de a gente terminar. Onde o pessoal te acha? Onde são as formas que você se comunica? O Instagram da empresa, Pollack Consultoria, meu sobrenome, né? Pollake, Pollack Consultoria. Ou no próprio site também, pollack.com.br, ou Escola de Comunicadores. Quem quer dar uma olhada em o que os alunos estão falando, o que eles fazem nesse curso, vai lá na Escola de Comunicadores, @Escola de Comunicadores, que vai encontrar muita informação. Então, maravilha. E muitíssimo obrigado para quem nos acompanhou até aqui. E a gente se vê, Carla. Muitíssimo obrigado. Você também. Eu que agradeço, Bruno. Bom trabalho e a gente se vê em breve. Ótimo final de feriado por aí. Obrigada, você também.
Beijo, tchau. Beijo, tchau.